Amém, irmãos e irmãs, boa noite. Que você possa estar nessa noite repousado nos braços do Pai. Eu, há poucos minutos atrás, tive a experiência de ver o Benjamin estar encostado no meu braço e pegar no sono. Tranquilamente ele dormiu. Quando nós olhamos, ele pegou no sono e dormiu. E quando a gente repousa no braço do Pai, no braço do Senhor, nós conseguimos encontrar descanso para a nossa alma, para o nosso cansaço. Amém? Então, vamos dar início então, lembrando que dividimos esse grupo de estudo acerca da doutrina dos últimos dias em 3 primeiros temas. Esse primeiro momento nosso está dividido em 3 temas. O primeiro tema que abordamos no nosso primeiro estudo foi o tema da maneira da sua vinda. Depois, no segundo e no terceiro estudo que tivemos, nós abordamos acerca do tempo de sua vinda. E no nosso último estudo, nós falamos sobre os sinais da sua vinda. E hoje nós vamos, nesse quinto estudo, então, nós vamos estudar mais uma vez sobre os sinais da vinda de Jesus. No último estudo, no quarto estudo, nós estudamos, fizemos uma introdução, sobre quando Jesus estava no Monte das Oliveiras e foi perguntado pelos seus discípulos acerca da destruição do templo, quanto que aconteceria, acerca da segunda vinda de Cristo e acerca da consumação dos séculos, lembrando que na visão apostólica eles acreditavam que quando a segunda vinda de Jesus estava relacionado com o final de tudo, com o fim dos séculos, e Jesus não repreende aos seus discípulos, ele não diz que aquilo ali era uma maneira de pensar errado. Então, na visão apostólica, a segunda vinda de Jesus está relacionada com a questão da consumação dos séculos, ok? Irmãos, nós percebemos na leitura dos capítulos 24, 13, capítulo 24 de Mateus, de Marcos capítulo 13 e de Lucas capítulo 21, nós percebemos que existem momentos e fases distintas até chegar o grande dia em que Jesus então se manifestará visivelmente, descerá do céu visivelmente e virá até a terra, Então nós vemos que há algumas fases, nós aprendemos isso nos evangelhos. A primeira fase, ela é marcada pelo princípio das dores, marcado por diversas tribulações, mas ainda não é o fim está próximo, mas ao mesmo tempo, esses sinais que encontramos nos princípios das dores nos lembram de que o fim está próximo, mas está retido, ainda está paralisado, está em movimento e ao mesmo tempo não, ok? A segunda fase, ou o segundo momento que nós aprendemos nos evangelhos, que nós percebemos nos evangelhos, será o da grande tribulação. Após o princípio das dores, vem o princípio, então, seguindo a ordem textual do texto, vem a fase da grande tribulação. E esse período é marcado por situações nunca antes vivenciadas por essa geração. Esse segundo momento levanta alguns questionamentos. Essa segunda fase desses sinais que Jesus apresenta aos apóstolos no Monte das Oliveiras, ele gera alguns questionamentos que são muito presentes nos dias de hoje, na igreja, nas academias, nas faculdades, nos grupos de estudo acerca desse tema. E quais são um desses questionamentos? O primeiro, a igreja vai passar pela grande tribulação? Há uma corrente que alega que não. Há uma corrente que alega que assim que for iniciar a grande tribulação, a igreja será arrebatada. Os cristãos
fiéis e santos seguidores do Senhor serão arrebatados. Há uma outra corrente que acredita que sim, a igreja vai passar pela grande tribulação. Um outro questionamento: ao iniciar a grande tribulação, a igreja será arrebatada? Então são questionamentos que vão surgindo acerca da grande tribulação. A segunda vinda de Jesus é marcada por um primeiro momento de uma manifestação silenciosa, que é a questão do arrebatamento, né? Então, será que vai ter, então, quando iniciar a grande tribulação, então primeiro vai ter um arrebatamento silencioso, ou seja, aquele momento em que a última trombeta vai tocar e aqueles que estiverem sido mortos vão ressuscitar primeiro e logo depois os que estiverem vivos estarão também com o Pai? Ou este momento ele está relacionado, ele vai ser um momento único? Então na segunda vinda Jesus vem, mas primeiro os mortos e aqueles que são marcados pelo sangue dele vão primeiro, e nesse exato momento também Cristo já julga tudo, já define a situação da terra. Então são momentos, né, que essa segunda fase acerca da grande tribulação, ela vai gerando, né? E temos também uma terceira fase, ou um terceiro momento, que é a manifestação pessoal, visível e gloriosa de Jesus, marcada pelo fim da tarefa dos grandes astros e a rendição dos escolhidos e julgamento dos ímpios. Então, lendo Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, acerca da segunda vinda de Jesus, nós temos essa ordem, está nessa ordem, né? E nós, então, hoje estamos, de fato, agora, na semana passada fizemos uma introdução, mas hoje, de fato, estamos entrando aqui no princípio das dores, nos sinais que iriam ser manifestos nesse período, nessa fase, né? Nessa primeira fase de respostas e explicações de Jesus acerca das 3 perguntas que lhe foram feitas sobre a destruição do templo, sobre os sinais de sua segunda vinda e sobre os sinais da consumação dos séculos, podemos dividir em 2 blocos. No primeiro, os sinais globais, e no segundo, os sinais específicos aos discípulos de Jesus. Então veja bem, nós temos 3 fases, para ficar bem claro. Existem 3 fases que nós encontramos ali nos evangelhos: princípio das dores, grande tribulação e... melhor assim, né? E nós temos a vinda de Jesus de fato, ok? Hoje nós vamos estudar o primeiro aqui, princípio das dores. Mais à frente os outros 2 momentos, as outras 2 fases. Mas o princípio das dores nós podemos dividir esses sinais em 2 partes. Nós temos ali os sinais globais, que é para todo mundo que está na Terra, e nós temos sinais específicos para os cristãos. Então hoje nós vamos iniciar com os sinais globais acerca da segunda vinda de Jesus, que encontramos na fase do princípio das dores. Então vamos ler agora, então, Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. Mateus 24, versículo 4 e 5. Diz assim: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Marcos capítulo 13, versículos 5 e 6 diz assim: Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Lucas 21, versículo 8 diz assim: Respondeu ele: Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo:
sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Eu vou ler Lucas 21, versículo 8 novamente, porque eu acho que já dá para você perceber que Lucas fez um acréscimo. Mateus e Marcos, eles têm praticamente um mesmo discurso, uma mesma narrativa. Mas Lucas faz um acréscimo quando ele diz que esses falsos cristos vão dizer, chegou a hora. Então Lucas faz esse acréscimo, vamos ler novamente. Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Amém? Na era apostólica, nós encontramos Paulo questionando e tendo problemas com esses fraudulentos, com essas pessoas que se autodenominavam o Cristo. Então, acerca do princípio das dores e desses sinais globais, o primeiro sinal que Jesus faz questão de falar é o sinal do engano religioso. É acerca do engano, tantas coisas para falar. Mas o primeiro tema que Jesus aborda no Monte das Oliveiras com os discípulos é sobre o engano religioso. Esse tema, ele vem em primeiro lugar. Ele não falou primeiro das guerras, das epidemias. Ele falou primeiro sobre um inimigo feroz que a igreja cristã em todos os séculos ela tem enfrentado. A igreja já venceu várias batalhas, mas esta é uma guerra que só vai acabar na segunda vinda de Jesus. O engano religioso só vai acabar essa guerra quando de fato Jesus descer, porque são sinais. Jesus havia dito que são sinais da sua vinda, então só acaba quando ele voltar. Não tem jeito. Muitas batalhas, eu repito, já foram vencidas e ainda precisam ser vencidas acerca desse primeiro sinal, acerca do engano religioso. Nós, dentro desse tema, o que a gente vai falar dentro desse tema do engano religioso? Nós vamos falar aqui sobre alguns famosos cristos, e olha, são muitos, é porque a gente não atenta muito para isso, mas Jesus disse que seriam muitos, então são muitos de fato. Só nesse século que se passou, o século 20, muitos falsos cristos, e nós temos alguns deles ainda em vida no século 21, no século que estamos agora, no século presente. Nós vamos falar, além desses alguns famosos cristos, vamos falar sobre predições erradas sobre a segunda vinda de Jesus e sobre a consumação do século. Também vamos falar acerca do engano religioso, sobre falsas religiões e heresias. E vamos falar também sobre como agir diante desses acontecimentos. Então estará dividido assim agora, que temos esse primeiro sinal que se encontra no princípio das dores, o engano religioso. Veja, isso no período do apóstolo Paulo sofreu muito com os falsos cristos. Paulo sofreu muito com os falsos apóstolos, com aqueles que se autodenominavam, que a si mesmo se consagravam, se intitulavam. Ele sofreu muito. Eu gostaria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Abra sua Bíblia, por favor, 2 Coríntios, capítulo 11. E nós vamos ler do versículo 13 ao 15. 2 Coríntios 11, do 13 ao 15, diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos,
transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Você sabia disso? Já tinha refletido sobre isso? Versículo 15. Eu vou ler aqui novamente. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Veja, ministros de Satanás, mas o final deles serão conforme as suas obras. Jesus havia dito aos seus discípulos no Monte das Oliveiras: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, pessoas a quem ele não enviou. E a palavra enviar, um enviado no grego é apóstolo, apóstolos. Quem é o apóstolo? O apóstolo é alguém enviado com uma missão, com uma mensagem. Paulo, em várias epístolas, alega ser um apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Ou seja, Cristo enviou Paulo e ele é um apóstolo. O apóstolo é alguém enviado. E tem muita gente se enviando, se auto-enviando, se auto-comissionando, mas na verdade são lobos, são mercenários, estão debaixo de um espírito de Lúcifer, estão debaixo de um espírito maligno, enganando a muitas pessoas, mas também sendo enganados. Enganando a muitos, sendo enganados. 2 Coríntios é uma epístola de autodefesa ministerial. Paulo, em diversos capítulos de 2 Coríntios, está tendo que defender o seu ministério, está tendo que mandar palavra, questionando por que a igreja segue a esses falsos enviados e por que a igreja dá descrédito a ele que foi enviado por Deus, consagrado por Deus. Então, 2 Coríntios é essa carta, porque o engano religioso, ele promove isso. Ele promove uma incredulidade, né? Ele promove algo ruim. Aquele que é enviado por Deus, ele é diferente. Ele não age com malícias, ele não age como o lobo, o mercenário, o ladrão. O enviado de Deus, ele não age como um ladrão. É diferente o agir. É diferente. Então, assim também nós vemos Paulo tendo problemas com esses falsos cristos, falsos enviados. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, ele também está defendendo sua caminhada ministerial. 1 Tessalonicenses capítulo 2. O que essas pessoas então vão dizer, né? Qual é a mensagem desses falsos cristos, desses falsos enviados que vêm, mas não vêm, não foram enviados pelo Senhor, né? Jesus disse em Mateus 24 que seriam muitos. Aqui, Mateus 24, Lucas, Marcos 13 também fala sobre isso, seriam muitos. Diz assim, olha, Mateus 24, versículo 5, porque virão muitos em meu nome, dizendo. E o que eles dizem? O que essas pessoas dizem? O que esses falsos cristos dizem? E aqui em Mateus 24, 5 nós temos a resposta. Eu sou o Cristo. Em Marcos 13 também diz que eu sou o Cristo.
é o que eles dizem. Eles se autodenominam Cristo. E a palavra de Deus diz que eles vão prosperar e vão enganar a muitos. Está aqui, ó, Mateus 24, 5. E enganarão a muitos. Ou seja, eles vão prosperar naquilo que estão fazendo. Esses falsos cristos, eles vão prosperar naquilo que vão fazer. Eles vão enganar a muitas pessoas. Em Marcos 13, diz também, enganarão a muitos. Mateus concorda com Marcos e Lucas também. Porque muitos virão em meu nome, dizendo sou eu. Então, essa é a mensagem desses homens. Eu sou o Cristo. No século XX e no século XXI, isso sempre citei aqui no início da era cristã, os problemas que Paulo e Pedro tiveram com esse pessoal. O problema que os primeiros cristãos e as primeiras igrejas tiveram com essas pessoas. Porém, eu separei, e aí eu fiz uso sim de alguns sites na internet, para separar aqui alguns desses falsos cristos. E eu gostaria que você prestasse atenção, apenas vou ler bem rapidamente, só para ter o conhecimento, para você ver que são muitos. E eu só separei alguns aqui, ok? Em 1992, na Rússia, Vissarion era o nome desse Cristo, entre aspas. Vissarion, lá na Rússia. No centro da Sibéria, Sergei Torop desbravou o inverno russo como Vissarion. Por um ano, difundiu os ensinamentos de seu livro, O Último Testamento de Cristo. Arrebatou seguidores e em 1992, eles instalaram sua terra prometida na vila de Petropavlovka. Torop era casado e trabalhava como guarda de trânsito. Fique ligado nisso agora aqui que eu vou te falar. Com a crise após o fim da União Soviética, perdeu o emprego e despertou. Era Jesus. Adotou o visual de Messias e aos poucos os discípulos ergueram a comunidade, que produz a própria comida. As garotas são educadas para a vida doméstica. As mulheres foram feitas para seguir o marido. Diz uma discípula no documentário, as mulheres foram feitas para seguir, diz uma discípula no documentário, Eu Sou Jesus, de Heloísa Sartorato e Valérie Gudenos. Vissarion, tratado como professor, orienta as esposas a eventualmente aceitar outra mulher na casa. E eles são mais de 10 mil espalhados pelo mundo. Agora se ligue nisso. Quando é que ele se autodeclarou Cristo? Quando houve após uma crise, ele ficou desempregado. Então se preparem para esse tempo. Porque em tempos de crise, esses cristos começam, essas pessoas que não foram enviadas começam a se levantar. Esses ministros de Satanás começam a se levantar com doutrinas escandalosas, com falsos ensinamentos, com liberalidade, com coisas que não convêm. Que não convém. Então fique muito atento nesse período de crise agora. Fique muito atento. Tem aqui um que é da Inglaterra, o David Shepler. Ele é uma figura atípica entre os que se dizem cristos, porque a começar pela descoberta dele, quando ele descobriu que ele era Cristo. Foi numa viagem com cogumelos alucinógenos em 2007. Um espírito apareceu e deu a notícia. Desde então anda com roupas brancas e sem sapatos. E não dispensa um cigarrinho de maconha.
O inglês foi agente do MI5, Serviço Secreto Britânico. Abandonou o posto quando, segundo ele, a agência coordenava a criação da Al-Qaeda, com o objetivo de matar o líbio Muammar Gaddafi. Denunciou o esquema à mídia e acabou preso, mas isso foi antes da revelação. Hoje, Schuyler anunciava o fim do mundo para 2012 e critica o estilo de vida da sociedade. Acha que sua missão é mostrar o caminho do amor incondicional. Ele vive com alguns amigos numa comunidade seminômade, ocupando casas vazias em Londres ou no interior da Inglaterra. Então veja, no momento de crise também, no momento de viagem com cogumelos, fazendo uso de cogumelos, né, fazendo uso de maconha, né? Então ele se autodenomina Cristo. Existem outros tantos, mas eu vou pular aqui, pelo menos para esses dois últimos, que são mais conhecidos, né? Nós temos o brasileiro Henrique Cristo, né? Que se autodenomina ser a reencarnação de Jesus. O nome dele é Álvaro Thaís. Álvaro Thaís obedece a uma voz que escuta desde os 5 anos. Aos 13, a pedido dessa voz, saiu da casa dos pais adotivos em Santa Catarina e foi morar na rua. Viveu de bicos como astrólogo e garçom. Aos 31 anos, jejuou por 4 dias. Foi quando Deus abriu o jogo para ele. Ele era Jesus e deveria mudar o nome para Henrique Cristo. Sua missão era pregar o amor, ajudar a pessoa a pensar por si mesma sem ser escrava de uma religião. Em 1982, juntou uma multidão numa praça em Belém e seguiu até uma igreja. Não chutou a santa, mas arrancou o boneco de Jesus da cruz e atirou-o no chão. Passou 1 mês preso como desordeiro. Com a fama, Henri viajou dentro e fora do Brasil, ganhou adeptos e financiadores. Hoje, com mais de 63 anos, tem agenda cheia e vive numa grande e confortável chácara em Brasília, onde está a sede da Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade. Veja, o Henrique Cristo, ele é um Cristo diferente do Cristo da Bíblia. Jesus, quando veio a primeira vez, ele optou em ser pobre, né? Nasceu numa manjedoura, né? Seus pais eram pessoas simples, sua mãe, seus irmãos, pessoas simples, né? E Henrique Cristo não, ele vive praticamente num palácio, né? Lá o sexo e carne vermelha são proibidos. As 15 discípulas administram o lugar e gravam músicas de louvor a ele, para distrair um passeio de moto ou uma partida de sinuca. A diferença entre mim e os falsos profetas é que eles só pensam em lucro por meio de benefícios materiais ou louvores egocêntricos, diz Henrique Cristo. E por fim, um que talvez você também se lembre, que é o Jesus suicida, o Jim Jones, em Johannesburg, Guiana. O americano tentou a carreira política sem sucesso, veja, tudo assim. Era adepto da miscigenação racial e do comunismo. Misturando seus ideais, criou a seita Templo das Pessoas. Com problemas nos Estados Unidos, levou a sede para Guiana. E lá em 1978, mais de 900 pessoas cometeram suicídio. Ele não ganhou fama como Jesus, mas no fim da seita já admitia ser Cristo reencarnado. Me parece que na época o Chico Anísio até fez uma sátira desse personagem. Não sei quantos lembram, quando ele entrava de branco, né, Jim Jones, né? Eu não lembro agora o personagem, mas se você procurar aí no Google, no YouTube, certamente você vai lembrar. Então veja, tem ainda o Cristo encarcerado, o ET Marshall,
né? Tem o Jesus venenoso, né? Então, enfim, são muitos anticristos, são muitos que dizem, e isso eu só li desse período. Eu não estou falando da Idade Moderna, não estou falando daqueles que vieram na Idade Média, eu não estou falando daqueles que viveram nos primeiros 4 séculos, não, da era cristã. Eu estou falando aqui pertinho da gente, fora tantos outros que a Bíblia ensina no Novo Testamento que vieram, dizendo-se ser algo, dizendo-se ser o Cristo, o Messias, e que fracassaram. Esse é um sinal, o engano religioso. Eu gostaria de passar para vocês, e aqui eu vou encerrar por hoje, e amanhã a gente continua. Por quê? Porque eu vou passar para vocês agora aqui algumas predições erradas sobre a segunda vinda de Jesus e a consumação dos séculos, porque é um processo um pouco mais maçante, né? Porque é um processo de leitura, não tem como inventar, né, isso daqui, tem que se respeitar as datas e os acontecimentos. Então, lembrando, estamos falando sobre a fase do princípio das dores, onde o primeiro sinal desta fase é o sinal do engano religioso, que seria global, é um sinal global, não é um sinal que acontece só dentro das igrejas protestantes, não é um sinal que acontece só dentro das igrejas católicas, não, é um sinal global, é algo que acontece que toda a família da terra está sujeita a ser enganada por essas pessoas, por datas que essas pessoas dão, né? Por datas e dias que marcam, né? Então estes sinais está no bloco dos sinais, está na fase dos sinais que vão sempre acontecer. Eu disse isso há poucas lives atrás, há outros estudos atrás, que existem profecias que elas acontecem e acabou, não vai acontecer mais. Mas existem outras profecias que elas vão se repetindo geração por geração. E pode ser que numa geração elas se concretizem várias vezes. O do engano religioso é direto, né? Cada dia surge uma religião nova. Cada dia surge alguém se autodenominando Cristo, né? Se auto-intitulando. E na maioria das vezes isso acontece em tempos de crise. Então fique bem atento nesse momento com essa questão de ensino religioso, de engano religioso. Fique muito atento com esse negócio de que, olha, eu sou, chegou, a hora chegou, eu sou. Fiquem atentos. Por quê? Para que isso não te faça paralisar, né? Para que isso não te faça desesperar, porque isso está acontecendo desde a era apostólica. E você vai ver aqui sobre algumas predições erradas acerca da segunda vinda de Jesus e da consumação dos séculos, que já aconteceram na primeira era do cristianismo. Os primeiros apóstolos, os primeiros cristãos, preciso abrir mais esse tema, porque senão fica como só na conta dos apóstolos, mas não é. Os primeiros cristãos, eles, logo, aqueles que andaram com Jesus, aqueles primeiros que andaram com os discípulos de Jesus, essa primeira geração, ela achava que a vinda de Jesus já seria na geração dos filhos deles, né? Essa geração já achava que Jesus ia voltar já na próxima geração, né? Em 1260, um italiano chamado Joaquim de Fiore, ele era um místico, determinou que o reinado de Cristo sobre a terra começaria entre 1200 e 1260. Depois do erro, seus seguidores revisaram a data para 1290 e depois para 1335. E aí eu não sei se esse camarada perdeu todos os seus seguidores, né? Porque eles iam revisando as datas. Não acontecia quando eles falavam, Jesus não vinha e o mundo não acabava, então eles iam revisando as datas. É anticristo puro.
ensino religioso, engano religioso, vaidade do homem pura, né? Em 1504, 13 anos antes da Reforma Protestante, em 1504, um pintor chamado Sandro Botticelli acreditava que o reinado de Cristo sobre a terra começaria em até 3 anos e meio depois de 1500. Então veja, 3 anos depois ele achava que ia e não aconteceu. Em 1533, agora 16 anos depois da Reforma Protestante, 1533, o anabatista Melchior Hoffmann previu que apenas 144 mil pessoas seriam salvas na segunda vinda de Cristo, que começaria em Estrasburgo. O restante da humanidade seria consumida pelo fogo. Em 1533, esse anabatista, que já é uma religião protestante, já é uma instituição protestante, né? Previu também a vinda de Jesus para 1533 e não aconteceu. Em 1892, de 1892 a 1911, o piramidologista Charles Piazzi Smith concluiu, a partir dos estudos das dimensões da pirâmide de Gizé, que Cristo voltaria entre 1892 e 1911. Em 1901, a Igreja Católica Apostólica, fundada em 1831, avisou que Jesus voltaria quando seus 12 fundadores estivessem mortos. O último morreu em 1901. Em 1982, o fundador da Coalizão Cristã, Pat Robertson, informou seus seguidores que o juízo final aconteceria até o final de 1982. Não aconteceu. E você vai lembrar aí do calendário maia, que em 2012, né, 21/12 de 2012, tudo, né, iria ruir. E não aconteceu. Não aconteceu. Há poucos dias atrás, eu recebi 2 mensagens, 2 irmãos. Um não é firmado ainda, não está firme ainda na igreja, mas está tentando caminhar. E uma irmã da igreja que teve uma dúvida, me perguntou acerca dessa falsa profecia, né, que foi transmitida aí pelo WhatsApp, que no dia 8, me parece, de maio, ia ter 3 dias de trevas, de escuridão. Isso já tinha sido profetizado no outro século, por uma outra mística, né? E essas coisas só servem para deixar o coração das pessoas acelerado, para tirar do verdadeiro foco. Então eu quero deixar essa palavra para você nessa noite, até aqui, nosso grupo de estudos hoje. E amanhã a gente segue falando das falsas religiões e heresias. E se der tempo, vamos falar sobre como devemos agir diante da realidade desses sinais sobre engano religioso. Então, eu quero deixar essa palavra para o teu coração, para você refletir. Blinda teu coração, firma teu coração no Senhor, olha para Ele. É muita gente querendo ser o Cristo, é muita gente que não foi enviado pelo Senhor, né? E falando coisas acerca da vinda de Jesus, acerca da consumação do século. É muita gente falando, olha, vai ser assim. É muita gente dizendo, vai ser dessa maneira, vai ser dessa maneira, vai ser isso. Vamos caminhando, vamos blindar nosso coração, visita as Escrituras, seja como os de Bereia, né? Para que você não... Veja, quantos falsos cristos, Jesus falou que eles vão enganar a muitos. Meu irmão, isso é muito sério, foi o primeiro sinal que Papai do Céu quis tratar, que Jesus quis tratar.
O engano religioso, quando ele entra, ele mata a igreja antes do que qualquer guerra, do que qualquer pandemia. Mais perigoso, na ótica de Jesus, o que é mais importante para falar, o que vem em primeiro lugar, é acerca do engano religioso. Porque se você estiver bem com Deus, o que vier, Cristo está no nosso barco. E como Paulo disse em Colossenses capítulo 3, nós estamos escondidos em Deus. Nós estamos guardados em Deus. E se acontecer com a gente, vai acontecer então só porque Ele permitiu. E nada mais. E nada mais. Então, muito cuidado com esses falsos cristos, com esse engano religioso, com essas datas. Aqui em Lucas 21, Jesus disse, Lucas 21, 8, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Não os sigais. Ok? Finalizo aqui, só com esse resumo. Falamos sobre o princípio das dores, sobre essa primeira fase, no princípio das dores, nos versículos que falam sobre o princípio das dores, nós podemos dividi-lo em dois blocos, que é o bloco dos sinais globais e o bloco dos sinais específicos para os cristãos. Estamos aqui no primeiro bloco, que é o bloco dos sinais globais, que vem primeiro, engano religioso. Sou o Cristo, chegou a hora, datas sendo marcadas, pessoas se autodenominando, nós estudamos isso hoje. Amanhã nós encerramos, se Deus quiser, esse primeiro bloco a questão do ensino religioso, do engano religioso, e depois do engano religioso, então nós vamos entrar, querendo o Senhor, e vamos falar sobre guerras, vamos falar sobre revoluções, vamos falar sobre consequência das guerras e revoluções. E quais são as consequências das guerras e revoluções? Epidemias, fome, terremotos, enfim, várias coisas, ok? Papai do céu acrescente em tua vida mais e mais, e eu deixo essa palavra para o teu coração. Não siga, não dê crédito, não dê crédito aos falsos cristos, não dê crédito a quem marca data, não dê crédito. O que você precisa fazer é cuidar para o engano religioso não entrar no teu coração, ok? Beijo no coração, Deus te abençoe e até amanhã em nome de Jesus.